Oi, bom dia. Meu nome é Mayara e hoje eu vou falar um pouco sobre os problemas ambientais e, em seguida, sobre as alternativas para o futuro. Bom, primeiramente, é importante ressaltar que um dos principais problemas ambientais da atualidade é a grande quantidade de lixo. Nos países desenvolvidos, por exemplo, uma pessoa produz, em média, cerca de 2,5 quilogramas de lixo por dia. E, com o constante crescimento demográfico das cidades, com a intensificação do modelo consumidor, com a compra de materiais descartáveis e até mesmo da necessidade de se obter o novo, em breve não haverá mais áreas disponíveis para depositar tanto lixo. E enterrá-lo não é a solução, pois pode ocorrer a contaminação de águas subterrâneas que são utilizadas pela própria população produtora de lixo, e queimá-lo também não é uma solução, pois pode contribuir para a poluição atmosférica, sem contar que é um grande desperdício de recurso, tendo em vista que grande parte do material descartado poderia ser reaproveitado. Além disso, o lixo ele também é um problema socioeconômico, pois grandes quantias de dinheiro são destinadas à coleta e ao tratamento do lixo. Porém, se observarmos o aspecto social, nós percebemos que muitos indivíduos eles estão insatisfeitos com a intensificação do lixo na cidade, que causam aí a proliferação de insetos, a contaminação de doenças, entupimento de bueiros, entre outros. E a solução que temos para esse problema envolve a redução de desperdício de materiais e a reciclagem. E para que isso aconteça da melhor forma possível, é necessário e fundamental separar seus diversos componentes. A latinha, por exemplo, ela pode ter o seu material reaproveitado. O Brasil, ele é um dos maiores recicladores de latinhas do mundo, sendo fonte de renda para milhares de famílias. E depois da separação, os resíduos orgânicos eles podem ser degradados por micro-organismos em tanques biodigestores. Na biodigestão, vai formar o metano, que ele pode ser usado como combustível residencial, industrial ou em veículos motorizados. E os resíduos sólidos da biodigestão, eles podem ser usados como fertilizantes do solo. E, atualmente, a reciclagem ela é vista como um processo caro, sendo mais fácil e mais barato utilizar matéria-prima natural do que matéria-prima reciclada. Mas isso não leva em conta a degradação ambiental, que poderá representar um custo altíssimo para gerações futuras. E a cada dia que passa, é de extrema importância educar a população acerca do problema do lixo, porque mais cedo ou mais tarde, o poder público e a população terão que conjugar esforços para resolver esse problema, não só por meio de tecnologias de reciclagem, mas também por meio da intensificação de ações e de campanhas de conscientização que tem aí o principal objetivo fazer com que as pessoas desperdicem menos materiais, sendo assim, fazer com que elas produzam menos lixo. E já no que diz respeito às alternativas para o futuro, é importante considerar uma extensa lista de ameaças ambientais, mas é sempre bom termos em mente ações ativas que nos ajudam a construir um futuro melhor para o ambiente em que vivemos. Até porque a noção do desenvolvimento sustentável, ele baseia-se no fato de que nossa sobrevivência depende direta ou indiretamente do ambiente natural. Então, cada geração ela tem a obrigação de garantir para as gerações futuras um ambiente natural que atenda a todas as necessidades humanas básicas. E a implementação desse princípio por um número cada vez maior de países é o que poderá garantir que os interesses econômicos não se sobreponham às expectativas sociais de construir um futuro melhor para gerações vindouras. Olá, muito bom dia. Me chamo Lara Kelly e eu estou aqui para falar sobre extinção de animais. Deixando claro que eu não vou fazer corte nesse vídeo, se der algum bug, vai ficar assim. Então,
Eu não gostaria de falar sobre esse assunto, primeiramente, porque eu nem gostaria que existisse ameaça de extinção de animais. Já imaginou se o seu gato ou seu cachorro, que são animais melhores para exemplificar, porque são os mais próximos dos seres humanos. Ok, já imaginou se eles estivessem sendo ameaçados de extinção? Isso seria muito, muito ruim para nós como seres humanos, porque nós somos muito próximos deles e a partir do momento em que perdesse o nosso animalzinho tão amado, não teríamos outro para substituir. Então, substituir ou de várias outras formas, tanto parte sentimental ou pegar para criar, eu sei lá. Mas ok. Então, mais de 1.500 páginas foram feitas com o nome de mais de 1 milhão de animais que estão sofrendo ameaça de extinção. Falei que não vou cortar. Ok, essa pesquisa foi feita por mais de 145 cientistas e são cientistas de 50 países. Isso é algo muito triste, porque com certeza nós sabemos que as maiores causas são por culpa nossa, culpa dos humanos, por causa das queimadas, por causa da poluição de rios, e essas causas, elas afetam bastante não só os animais como a nós mesmos. A gente, além de matar animais, matamos a própria espécie com essas poluições. E eu gostaria de aproveitar esse momento em que eu estou falando de poluição, extinção de animais, para dar engajamento a um outro assunto, a um outro tópico que eu fiquei foi sobre o futuro das gerações futuras. Eu gostaria de enfatizar a questão ainda de bater na tecla da poluição. Os nossos filhos, os nossos netos, como eles vão ser pessoas saudáveis se eles não vão ter um ar puro para respirar, se eles não vão ter água limpa para beber, ou alimentos cheios de agrotóxicos, ou várias outras coisas que nós plantamos e eles vão ter que colher. Não estou falando só de alimentos, mas de atitudes. Estou falando de formas de criação, tecnologia. Estou englobando um campo cheio de coisas que nós fazemos hoje e que afeta a nós, afeta a quem nos rodeia, que são os animais, e vão afetar gerações futuras. Refletir sobre isso seria muito importante, porque eles não são culpados pelo que nós fazemos hoje, pelas nossas queimadas, pelas nossas poluições de hoje. Mas nós podemos se reeducar e educar os nossos filhos e netos para que eles possam tomar atitudes diferentes, atitude de quem quer um mundo melhor, quer um mundo com menos extinção, um mundo mais consciente das suas atitudes e fazendo tudo e pensando nisso, que nós possamos ser pessoas que possam refletir mais sobre essas atitudes, que nós possamos ser pessoas melhores todos os dias. É isso. Bom, meu nome é Luan Pereira da Silva Alves, vou falar sobre a década de 1960 e 1970. Lá na década de 1960, começaram a surgir ideias criadas pelo governo em diversos países. Era para proteger e conservar os recursos naturais e o meio ambiente, né? A primeira lei ambiental a ser criada contra a poluição, ela foi criada no ano de 1967, lá no Japão, em decorrência do grande desenvolvimento japonês, no período pós-guerra. Na década de 1950 e 1960, a poluição atingiu níveis recordes, obrigando o governo a punir empresas poluidoras. E em 1970, foram criadas leis específicas para a água e para o ambiente, pois as empresas estavam descartando os dejetos na água e no meio ambiente. Com isso, o governo criou leis para proteger
o meio ambiente e a água, né? Nesse mesmo ano, os Estados Unidos criou sua própria agência de proteção ambiental, que ela é chamada de EPA. E lá no ano de 1972 ocorreu a tão famosa Conferência das Nações Unidas para o Ambiente Humano. Essa reunião ela foi lá na cidade de Estocolmo, lá na Suécia. Ela contou com a participação de 113 países. Essa reunião contou com vários especialistas. O ponto alto, o ponto que era abordado nessa reunião, era o reconhecimento da natureza global e os problemas ambientais encontrados, né, na natureza global. Com isso, todos os países se juntaram para buscarem uma solução em conjunto entre esses 113 países, tentar achar uma solução para esses problemas na natureza, na natureza um todo, na natureza global, pode-se dizer. Em 1973 e em 1979 ocorreu delicados momentos de crise, né? A crise envolvendo os principais países petrolíferos, países que são a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, o Kuwait e a Venezuela, e as grandes empresas petrolíferas, empresas que são controladas pelos consumidores, né? Consumidores que é os Estados Unidos, que os consumidores mais fortes, pode dizer, os Estados Unidos e a Europa como um todo. Essa crise petrolífera, ela expôs o que a gente já podia imaginar, mas não dava muita importância, se caso o petróleo acabasse. Se caso ele acabasse, nós já tinha que estar pensando agora em novos meios de fonte de energia, né? Nessa época, isso foi muito visto, foi muito abordado, a procura de novas fontes de energia, porque o petróleo, o combustível fóssil, né, estava em crise, estava difícil de achar. Aí tinha que caçar novas fontes de energia para poder abastecer as empresas, né, e outros meios de transporte, essas coisas. Bom, foi isso e obrigado. Meu nome é Maria Gabriela e vou falar da década de 1980. Então, na década de 1980, ocorreram avanços significativos na produção ambiental. Então, houve observações científicas que identificaram a camada de ozônio, que era responsável por filtrar a radiação solar, e a mesma que estava sendo destruída pelo principal fator, que eram as indústrias, como os gases, principalmente pelo CVCS. Com essa problemática, foi realizado em Viena, na Áustria, um fórum em que foi criada uma convenção de produção à camada de ozônio em 87. Em Montreal, no Canadá, uma comissão publicou as principais substâncias responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Essas substâncias passaram a ser proibidas em alguns países. Nos dias de hoje, segundo dados da NASA, diz estar sob controle esse problema. Então, outro avanço em 87 foi a publicação de um relatório de comissão de Brundtland,
em que mostrava seu conceito do desenvolvimento sustentável, posteriormente chamado de sustentabilidade. A principal conclusão da comissão foi que os antigos conceitos de desenvolvimento deveriam ser repensados agora com uma forma de conservação do meio ambiente. Já a comissão de Bridgeland, ela estava muito... Bom, passando para a década de 1990, em 1992, no Rio de Janeiro, ocorreu mais uma conferência, regida pelas Nações Unidas, uma conferência que visava as pautas do meio ambiente e desenvolvimento. Bom, essa conferência foi conhecida como Eco 92 ou Rio 92. E ela veio para poder dar continuidade ou abordar melhor algumas pautas da conferência que teve há 20 anos atrás, chamada a Conferência de Estocolmo. Bom, a Eco 92 ela veio com um quadro como a mudança de clima, que foi entrada em vigor em 1904 e até 1907 foi ratificada por 165 países, na qual esses países eles tiveram que fazer uma obrigação que mais para frente também será conhecido como a Agenda 21. Essa obrigação tende a diminuir a produção de gases poluentes que os países desenvolvidos estavam criando. Bom, as taxas estavam muito altas e eles deviam diminuir as taxas até 2000 para as taxas que eram no nível das taxas de 1990. Bom, conforme o decorrer do tempo, lá para 1997, houve o protocolo Kyoto, que ele foi o quê? Foi basicamente até os anos 2008 a 2012, os países desenvolvidos que assinaram esses decretos teriam que diminuir pelo menos 5% da produção dos gases poluentes que estavam, porque os gases poluentes, no caso os gases carbônicos, eles estavam a 85% da atmosfera. Isso já estava agravando muito a questão do efeito estufa. Estava aumentando muito, muito rápido. Então, basicamente foi isso que aconteceu com a Eco 92. Ela veio para diminuir ou estabilizar os níveis de gases poluentes que estavam prejudicando o país, o mundo, e agravando mais para poder agilizar o processo de efeito estufa. Boa tarde, meu nome é Matheus Lima, sou aluno do terceiro ano A de Agropecuária e hoje eu vou falar sobre um conteúdo de biologia da década de 2000. Bem, a década de 2000 se passou toda em um único acordo e protocolo que ele teve complementos em 2001 a 2002. Foram feitos alguns complementos nesse protocolo, que esse protocolo era mais para reduzir os gastos do meio ambiente provocado pelos homens. E ele foi criado no Japão em 1997. Esse protocolo ele é chamado de Protocolo de Kyoto. Ele foi um acordo internacional entre os países integrantes da ONU, organizações das Nações Unidas, e ele teve o objetivo de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa e do aquecimento global. Em 2005, o protocolo de Kyoto tentou adquirir forças, que lei internacional, onde ele queria espalhar mais esse protocolo e que outras pessoas da Ásia e do mundo lá fora pudessem adquirir e tomar essas iniciativas ou iniciativas semelhantes. E foi o que aconteceu. Os governos ficaram cada vez mais preocupados com o meio ambiente, teve uma preocupação maior e logo depois vários outros países começaram a adquirir as mesmas iniciativas do protocolo ou iniciativas semelhantes.
Bem, o protocolo, ele tinha uma previsão que esse protocolo, ele ia, a partir de 2004, a partir de 2004 eles tiveram uma previsão que as metas deles iam ser alcançadas no ano de 2008 a 2012. E botaram uma data no ano de 2009 para esse protocolo expirar o protocolo, e ele já está com planejamento de fazer um novo acordo em 2009. O protocolo de Kyoto, ele faz que os países desenvolvidos eles tomem alguma atitude ou medidas para a redução desses tais gases, onde eles podem, os países mais desenvolvidos, eles têm a capacidade de controlar suas economias, suas produções, e podem, eles também é o que mais, eles podem controlar isso e causar menos estrago no meio ambiente. E eles também são os que mais poluem, são os países mais desenvolvidos, que eles produzem mais, têm mais economia mais avançada. E voltando lá no assunto do protocolo de ser expirado, eles só tinham a previsão de que 2008 a 2012 eles iam alcançar aquelas metas, as metas deles, entenderam? E por isso eles botaram uma data para expirar esse acordo, que é 2009, que já está entre 2008 e 2012. E sobre as medidas que os países desenvolvidos eles botavam, eles eram umas medidas tais como a promoção de práticas sustentáveis de florestamento e reflorestamento de árvores, promoções sustentáveis da agricultura e muitas outras. Eu só citei essas duas porque era o que eu achei mais interessante. Obrigado. Bom, passando para caminhos e perspectivas sobre a nova década. O que aconteceu na nova década? Eles acreditavam que na próxima década o mundo ele teria um melhor entendimento sobre o que estava acontecendo, o que causava os problemas do meio ambiente e o que poderia fazer para ser solucionados. Então, o que acontece? Eles tentaram, por exemplo, mudar o tipo de obtenção de eletricidade, que era pela queima dos gases, era pela queima do petróleo, que acaba gerando vários gases poluentes, incluindo o gás carbônico. Então, eles começaram a deixar isso de lado e procuraram energias alternativas, assim, energias limpas. No caso, a geotérmica, que é usando o calor da terra, a energia eólica, que é transformando a energia, a velocidade do vento em energia, e a energia hidroelétrica. Hidroelétrica, que é usando as correntes marítimas ou as correntes de água doce, de rios. Bom, em 2015 houve a 21ª conferência, que ela veio para poder estabelecer melhor os acordos, deixar eles mais rígidos, porque tanto na conferência da ECO 91 e o protocolo de Kyoto, eles tiveram um efeito, só que não foi tão grande. Então, já estavam começando a trazer problemas tanto para o ser humano, tanto para o mundo. Em 2015 a 2020, o que foi que aconteceu? O quadro ficou pior. Então, eles viram também que, nesse meio tempo, a quantidade de toneladas que tinham no oxigênio era de 6 bilhões de toneladas de CO2. Isso que claramente passando dos níveis aceitáveis. E eles acreditavam que, pelo menos com as mudanças, poderiam reduzir, só que não estava dando certo, porque o clima também já estava ficando muito alterado. Estações estavam ficando fora de sintonia, como, por exemplo, invernos estavam mais chuvosos e verões estavam mais quentes.
E o que aconteceu? Nesse tempo eles estavam tentando, jogando com a sorte, esperando que pelo menos com as mudanças diminuísse menos 5 graus da média de temperatura do planeta. E até 2020, o protocolo de Kyoto não foi aceito por completo. Ele ainda estava em jogo. Então, basicamente, vendo isso, eles também começaram a tentar acabar com outros tipos de poluições que vinham do planeta, como, por exemplo, as usinas que derramavam isso em rios, despejavam seus resíduos em rios, poluindo os rios, e também a exploração de árvores, essas coisas. Eles estavam começando a tentar a todo custo a estabilizar o ecossistema para poder diminuir o problema problema da alteração da energia não, do ecossistema.